Aplicando a equação de Bernoulli entre essas duas seções transversais consecutivas, ela vai ser escrita assim: P1 sobre gama, onde gama é o peso específico do fluido, mais alfa V1 ao quadrado sobre 2G, mas vamos lembrar que para escoamento turbulento, o alfa, que é o coeficiente de correria, é muito próximo de 1, então eu já vou escrever aqui como sendo V1 ao quadrado sobre 2G. Vamos lembrar que ele é multiplicado ainda por um coeficiente de correção alfa, só que esse alfa é próximo de 1 para escoamentos turbulentos, por isso que eu não representei ele aqui, tá? Mas a cota da seção transversal, do ponto médio da seção transversal 1, é igual a P2 sobre gama, mais V2 ao quadrado sobre 2G, mais a cota do ponto médio da seção transversal 2, mais a perda de carga entre 1 e 2. Veja que esse tubo, sendo colocado na horizontal, ele vai ter a cota do seu ponto médio na seção 2, equivalente à cota do ponto médio na seção 1, certo? Se o tubo for um tubo horizontal. Então, veja que tanto a seção 2 quanto a seção 1, ele tem o valor do seu ponto médio na cota Z2, que é a cota do eixo da tubulação, que aqui é um eixo mantido na horizontal. Então, nós temos aqui um eixo horizontal da tubulação. Seria esse eixo central aqui, um eixo horizontal, certo? Então, o que vai acontecer aqui na equação de Bernoulli é que Z2 vai ser igual a Z1, e a partir daí pode-se isolar o valor da perda de carga. Então, essa perda de carga ΔH2, vamos chamar apenas de ΔH, vai ser a perda de carga verificada no trecho. Ela pode ser calculada, então, como sendo P1 menos P2 sobre gama, mais V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado sobre 2G. Veja que, nesse caso, como não houve variação do diâmetro nem em 1 nem em 2, veja que não há variação desse diâmetro nas duas seções transversais, elas têm o mesmo diâmetro, o tubo foi mantido com o mesmo diâmetro interno, toda essa grandeza aqui acaba sendo anulada, né? Haja vista que V1 ao quadrado sobre 2G é igual a V2 ao quadrado sobre 2G, porque V1 é igual a V2, né? Então, tudo isso aqui vai ser igual a zero, porque V1 é igual a V2. Isso vai anular o termo. Deixa eu escrever aqui de uma forma melhor, tá? Então, tudo isso aqui vai ser anulado, igual a zero, porque pois V1 é igual a V2. Haja vista que a vazão é igual e os diâmetros são iguais. Então, dessa maneira, pessoal, ele conseguiu calcular a perda de carga como sendo a diferença entre as cargas de pressão, tá? Então, nesse caso, a perda de carga ela conseguiu ser calculada hidraulicamente como sendo a diferença entre as cargas de pressão, P1 menos P2 sobre gama. Vamos lembrar que ele passou pela tubulação água, portanto, ele conhecia o valor do peso específico da água, né? O peso específico da água, 9.810 newtons por metro cúbico. Uma propriedade já conhecida de águas em temperaturas ambientes, certo? Água doce em temperatura ambiente. Então, ele passa a conhecer também o valor da perda de carga. E aí, conhecida a perda de carga, ΔH, ele aplica a fórmula universal, certo? Então, nós vamos aplicar aqui a fórmula universal da perda de carga, aplicando, abreviar um pouquinho, a fórmula universal da perda de carga, a FU. Veja que pela FU, a perda de carga, ΔH, é igual ao fator de cisalhamento vezes o comprimento do trecho dividido pelo diâmetro vezes a carga cinética elevado ao quadrado, né? Vezes a carga cinética, né? Ou vezes a velocidade ao quadrado elevado a 2G. V ao quadrado sobre 2G é a própria carga cinética. Então, vamos analisar aqui. Nessa equação, a perda de carga ΔH, ela acabou de ser calculada. Vamos até circular aqui para mostrar isso melhor. Essa perda de carga aqui, ΔH, é a mesma perda de carga que ele verificou aqui. Então, ela acabou de ser calculada. O comprimento da tubulação e o diâmetro interno da tubulação
eram valores previamente conhecidos. Ele comprou e mediu esses diâmetros e esses comprimentos, né? Ele comprou o tubo e mediu esses diâmetros e esses comprimentos. Então, tanto L quanto D são valores previamente conhecidos. Então, L e o D são valores conhecidos. E a velocidade ele calculou a partir da vazão. Então, ele conhecia também a velocidade. Então, pessoal, com isso, ele obteve o valor do fator de cisalhamento. Ele consegue calcular o fator de cisalhamento. Bom, nessa situação, o fator de cisalhamento F foi calculado. A rugosidade relativa do tubo é conhecida, porque ele também conhecia a rugosidade absoluta, que é o diâmetro do grão de areia colado lá dentro, e o diâmetro interno do tubo, que é um valor medido previamente, certo? Então, ele conhecia a rugosidade relativa e também conhecia o número de Reynolds, porque o número de Reynolds depende da viscosidade e da velocidade média do escoamento no tubo. Vamos lembrar, para escoamento em conduto forçado, o número de Reynolds é a velocidade média, valor que ele calculou, que ele já tinha, né? Ele já conhece essa velocidade média, vezes o diâmetro interno, dividido pela viscosidade cinemática do fluido. Viscosidade cinemática da água em temperatura ambiente 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. Então, é um valor conhecido para um fluido conhecido. Então, nota que ele acabou de calcular o F, ele já conhecia o epsilon sobre D e consegue calcular o número de Reynolds. A ideia dele foi traçar um diagrama que relacionasse essas três variáveis, a variável F com aquilo do que o F depende, porque o F depende da rugosidade relativa e depende do número de Reynolds, conforme nós vimos anteriormente, certo? Então, ele plotou isso de forma gráfica. Como que o F varia com epsilon sobre D? Como que o F varia com o número de Reynolds? E a plotagem desse F para diversos experimentos que realizou, para diversos diâmetros, diversas vazões e diversos grãos de areias com diversos diâmetros dos grãozinhos colados dentro do tubo, resultou no diagrama que a gente vê a seguir, a chamada harpa de Nicurais, ou diagrama de Nicurais. A literatura também chama isso aqui de harpa de Nicurais. Nós vamos chamar aqui também de diagrama de Nicurais, certo? O diagrama de Nicurais, então, ele representa a plotagem do fator de cisalhamento. Então, esse número aqui é o fator de cisalhamento, então, que aparece aqui no eixo das ordenadas da esquerda é o fator de cisalhamento F. O que aparece no eixo das ordenadas da direita, que seria o eixo duplo, é a rugosidade relativa. O que aparece no eixo das abscissas é o número de Reynolds, certo? Aqui ele chamou de R, mas vamos chamar aqui de número de Reynolds, é o número de Reynolds, tá? Então, o F no eixo principal, o número de Reynolds na abscissa e o epsilon sobre D no eixo vertical secundário. Veja que esse diagrama ele consegue alocar pontos mais ou menos alinhados na forma de algumas curvas, possivelmente formando linhas, esses pontos alinhados aqui, não as linhas de grade, não estou falando das linhas de grade dos eixos, estou falando das linhas nas linhas nas quais, em torno dos quais esses pontos tendem a se concentrar. Veja que eles tendem a se concentrar em torno dessa linha, em torno dessas linhas aqui. Possivelmente por isso o diagrama foi chamado de harpa, em função dessas linhas onde esses pontos tendem a se concentrar. Vamos analisar então o que ocorre nessas linhas. Veja aqui que nessa situação inicial nós estamos com valores baixos de números de Reynolds, né? Um número de Reynolds aqui de 1.000, 2.000, 3.000 e 4.000. Seria o número de Reynolds aqui de 4.000, seria esse valor aqui. Considerando escoamentos em condutos forçados, aqueles números de Reynolds inferiores entre 2.000 e 4.000, né, nós teríamos os números de Reynolds aqui, ó, entre 2.000 e 4.000, eles assumem uma faixa de escoamento de transição, onde ele não é nem laminar nem turbulento. Tá? Então, inferior aqui a 2.000, a gente teria um escoamento classificado como laminar. Números de Reynolds inferiores a 2.000. Estamos falando de escoamentos em condutos forçados.
tá? Então, o escoamento seria um escoamento laminar para números de Reynolds inferiores a 2000. E o escoamento é um escoamento turbulento para números de Reynolds acima de 4000, quando falamos de escoamentos em condutos forçados. Se forem escoamentos em condutos livres, meio porosos, aí esses limites numéricos são outros, tá? Então, aqui, escoamento turbulento. Vamos observar a faixa, então, inicialmente de escoamento laminar. Quando ele plota esses resultados experimentais num papel bilogarítmico, veja que o número de Reynolds está em escala logarítmica e que o fator de cisalhamento também está em escala logarítmica, ele obtém um gráfico linear nessa escala bilog, onde o fator de cisalhamento ele entra integralmente com seus pontos dentro dessa linha, mas num gráfico bilog, certo? Então, nessa região de escoamento laminar, o Nicurádes observou que o fator de cisalhamento F não dependia das rugosidades das tubulações, que o fator de cisalhamento F ele podia ser calculado simplesmente de uma fórmula até muito simples, 64 dividido pelo número de Reynolds, certo? Então, 64 dividido pelo número de Reynolds. Isso cobria toda a variação do fator de cisalhamento desde que o escoamento fosse um escoamento laminar. Mas quando o escoamento já pendia para um escoamento turbulento, as coisas mudavam. Então, para números de Reynolds aí já superiores a 4000, ele chegou a verificar que as linhas se dividiam. As linhas de concentração dos pontos experimentais, essas linhas se dividiam para diferentes rugosidades relativas da tubulação, certo? Então, daqui para cá, a gente teria um aumento dessa rugosidade relativa. Uma rugosidade relativa baixa, uma rugosidade relativa maior. E que para diferentes rugosidades relativas, havia um aumento desse fator de cisalhamento. Esse fator de cisalhamento, inclusive, se dividindo em diversas linhas. E a questão é que, como seria o comportamento desse fator de cisalhamento nessa situação intermediária ou dentro de uma abrangência intermediária que eu vou desenhar aqui com a cor verde, tá? Então, nessa cor verde aqui que vai passar com um alinhamento mais ou menos por aqui, ó. O fator de cisalhamento F é um fator de cisalhamento que depende tanto do número de Reynolds quanto da rugosidade relativa. Nessa linha mais ou menos reta, mas estamos numa escala bilog, então não é bem uma reta, tá? Ele verificou que o fator de cisalhamento, mesmo para um escoamento turbulento, ele sofria dependência basicamente do número de Reynolds. Então, eu vou destacar essa linha inferior aqui. Essa linha eu vou dar um destaque maior nela. E a linha onde o Nicurádes verificou que o fator de cisalhamento, mesmo para o escoamento turbulento, dependia apenas do número de Reynolds. Eu vou chamar essa situação aqui de situação 1, certo? Nessa situação 1, o que nós temos é justamente um escoamento turbulento, cujo fator de cisalhamento, então o escoamento já é turbulento, mas cujo fator de cisalhamento ele depende basicamente do número de Reynolds. Ele não sofre grandes variações com a rugosidade dos tubos. E qual é esse tipo de escoamento? Onde o fator de cisalhamento depende basicamente do número de Reynolds. Esse é o escoamento turbulento hidraulicamente liso, certo? Então, nós temos ali o escoamento turbulento. Vou mudar aqui a cor da nossa caneta para ela ficar um pouquinho mais nítida. Então, onde o fator de cisalhamento depende basicamente do número de Reynolds, é onde nós temos ali o escoamento turbulento hidraulicamente liso. Seria então essa faixa inferior do diagrama. Nessa
outra região, nessas diversas regiões, nós temos aqui uma variação do fator de cisalhamento, tanto com as diferentes rugosidades da tubulação, quanto com os números de Reynolds. Então, diferentes números de Reynolds e diferentes rugosidades acarretam variações no valor do fator de cisalhamento nessa faixa intermediária. Essa faixa intermediária eu vou chamar de faixa 2, que seria a faixa onde o escoamento também é igualmente turbulento. Então, nós temos ali um escoamento igualmente turbulento, vou colocar aqui a barrinha da preguiça aqui, escoamento turbulento, onde o fator de cisalhamento agora ele não depende só do número de Reynolds, mas ele depende do número de Reynolds e também da rugosidade, porque para diferentes rugosidades relativas há variações do fator de cisalhamento, há diferentes curvas, né, que abrangem esses pontos experimentais. Então, ele depende também da rugosidade relativa do tubo. Esse tipo de escoamento é o escoamento turbulento de transição. Eu vou chamar aqui a atenção para a seguinte questão. Lá na unidade 3, nós estudamos que em relação ao grau de turbulência, os escoamentos podem ser classificados em escoamentos laminares e turbulentos, mas existem aqueles escoamentos que começam a se estabilizar e que começam a querer se transformar para escoamentos turbulentos. No caso específico de condutos forçados, seriam aqueles escoamentos cujo número de Reynolds está entre 2.000 e 4.000. É o que a gente chama de escoamento de transição. O escoamento de transição não é ainda um escoamento turbulento. O que nós estamos falando nessa faixa verde já é um escoamento turbulento, conforme vocês podem ver, mas recebe esse nome, escoamento turbulento de transição. Então, ele não tem nada a ver com essa faixa intermediária, no caso de condutos forçados, para números de Reynolds entre 2.000 e 4.000, certo? Na faixa verde aqui, o escoamento já é turbulento e recebe na literatura esse nome, escoamento turbulento de transição. Por que turbulento de transição? Porque ele está no meio do caminho entre o escoamento hidraulicamente liso e o escoamento hidraulicamente rugoso. Simplesmente por isso que ele é chamado de transição. Confesso que talvez não seja um termo muito adequado, mas é isso que a literatura traz, porque pode levar a essa confusão entre escoamento laminar de transição e turbulento, e o escoamento turbulento de transição, certo? Então, poderia chamar, por exemplo, escoamento turbulento quase rugoso, né, ou quase liso. Mas a literatura, em todos os livros, todas as fontes que a gente consultar, vai trazer esse termo, escoamento turbulento de transição. Vamos verificar o que acontece agora quando os números de Reynolds já começam a ficar mais altos, números de Reynolds mais elevados. Estamos aqui nessa faixa do diagrama de Nicorazi. A gente vai verificar que as diferentes curvas já divididas vão ter, para números de Reynolds grandes, valores praticamente constantes do fator de cisalhamento quando considerada uma rugosidade específica fixa. Então, para uma rugosidade específica, rugosidade relativa fixa, certo? O valor do fator de cisalhamento praticamente não muda mais. Só muda se nós alterarmos a rugosidade relativa do tubo. Então, se mudar a rugosidade relativa do tubo, aí o fator de cisalhamento muda. Mas ele não sofre alterações com o número de Reynolds. Então, com o aumento do número de Reynolds a partir de uma faixa de números de Reynolds mais altos, esse fator de cisalhamento ele praticamente fica constante dentro de uma classe de rugosidade relativa. Então, ele deixa de sofrer variações sensíveis nessa classe de rugosidade relativa. Essa região que nós vamos chamar de região 3, onde o fator de cisalhamento praticamente não mais varia com o número de Reynolds, vai ser a região dos escoamentos turbulentos hidraulicamente rugosos. Tá? Então, essa região 3 é a região onde o fator de cisalhamento F praticamente depende apenas da rugosidade relativa. O número de Reynolds exerce pouca influência nesse fator de cisalhamento. Temos aqui, então, o escoamento turbulento hidraulicamente rugoso.
Então, esse experimento de Nicurátis, que resultou na obtenção da harpa ou do diagrama de Nicurátis, foi a base da formulação empírica da dinâmica dos fluidos. A partir do experimento de Nicurátis, a pergunta que os cientistas buscaram responder foi a seguinte: será que existe uma equação que consiga representar a harpa de Nicurátis? Ou seja, uma equação que consegue calcular o fator de cisalhamento como função do número de Reynolds e da rugosidade relativa? Será possível calcular esse fator de cisalhamento a partir de uma equação ou de um conjunto de equações? Foi essa pergunta, então, que os cientistas daí por diante se depararam. Mas, antes dessa resposta, logo depois, alguns anos depois, ainda na década de 1930, um outro cientista chamado de Moody, ele refez o experimento de Nicurátis, mas sem aquela questão de colar os grãos de areia do lado de dentro do tubo. Ele refez o experimento de Nicurátis para tubos comerciais. Então, ele não colou a areia do lado de dentro, apenas repetiu o mesmo experimento, que nós mostramos aqui, o princípio hidráulico desse experimento, mas repetiu para tubos sem essa areia colada, para tubos comerciais. Esse foi chamado diagrama de Moody. Então, vamos voltar aqui aos nossos slides, representando aqui, então, o diagrama de Nicurátis, que nós analisamos anteriormente, obtido com areia colada do lado de dentro dos tubos. O outro cientista, chamado Moody, repetiu o experimento de Nicurátis, mas para tubos comerciais, onde a rugosidade absoluta da tubulação já passava a ser obtida por microscópio, certo? Então, não houve necessidade de se colar areia do lado de dentro. E veja, quando a gente compara esse diagrama de Moody, válido para tubos comerciais, com o diagrama de Nicurátis, válido para areia colada do lado de dentro dos tubos, eles têm um padrão de comportamento muito parecido, certo? A faixa de escoamento laminar, inclusive com fator de cisalhamento valendo 64 dividido pelo número de Reynolds, conforme o Nicurátis já havia calculado. Uma faixa escura ou obscura, onde não se tem resultados, essa faixa destacada aqui, que inclui a faixa de escoamento de transição, a faixa onde o escoamento não é laminar e nem turbulento. Uma faixa de escoamento onde o número de Reynolds é decisivo no cálculo do fator de cisalhamento, essa linha inferior, onde o número de Reynolds é decisivo no cálculo do fator de cisalhamento, vou destacá-la aqui de vermelho. O fator de cisalhamento nessa linha inferior não sofre grandes variações com rugosidade do tubo, são os escoamentos turbulentos hidraulicamente lisos. Esse smooth pipe, isso aqui não, né? Não seria um termo muito adequado. Não é que os tubos são lisos, é que o escoamento é hidraulicamente liso, certo? Então, aqui nós teríamos o escoamento turbulento hidraulicamente liso. É uma descrição melhor do que dizer que o tubo é liso. Isso pode levar as pessoas a acreditarem que o tubo é liso, que o tubo não tem rugosidade interna. Por isso que eu risquei aqui esses tubos lisos aqui da nossa descrição. Nós temos aqui um escoamento turbulento hidraulicamente liso. As faixas onde esse escoamento tem números de Reynolds e rugosidades relativas que interferem no fator de cisalhamento seria a faixa de escoamento turbulento de transição e a faixa de escoamento turbulento hidraulicamente rugoso, né? Então, seria aqui a parte rugosa, a zona rugosa de escoamento turbulento hidraulicamente rugoso. A faixa onde esses números de fator de cisalhamento eles permanecem fixos com o número de Reynolds. Tá? Então, veja que para uma rugosidade relativa específica, para um epsilon sobre D qualquer, não há variação do fator de cisalhamento com o número de Reynolds. Né? Então, teríamos aqui escoamento turbulento hidraulicamente rugoso.
Então, isso é válido para toda essa faixa aqui, né? Vou desenhar aqui algumas apenas. Essas regiões onde temos ali o fator de cisalhamento constante para diferentes rugosidades, mesmo com o aumento do número de Reynolds, né? Então, dessa linha tracejada para a direita, nós temos a faixa dos escoamentos turbulentos hidraulicamente rugosos. Enfim, o diagrama de Moody, ele mostra que para tubos comerciais, o comportamento foi o mesmo obtido para aqueles tubos onde foi imposta a rugosidade artificial, areia colada pelo Nicurais. Tá? Então, esse comportamento é um comportamento condizente com o experimento de Nicurais. Daí sim, para frente, vários cientistas buscaram responder àquela questão. Como varia o fator de cisalhamento com o número de Reynolds e a rugosidade relativa? Existe uma equação que consegue resumir essa família de curvas? Por incrível que pareça, existe mais de uma equação, certo? Algumas mais abrangentes, algumas que conseguem resumir faixas maiores desses diagramas de números de Reynolds, outras menos abrangentes, mas existe uma equação para cada tipo de cientista, né? Cada cientista descobriu um tipo de equação que consegue cobrir todo o diagrama de Moody, mesmo que o diagrama de Moody nos apresente uma família de curvas. Vamos ver quais seriam essas equações. Mas antes disso, já que falamos de tubos comerciais, está aqui uma tabela que eu prometi para vocês no começo da aula. Tabela que lista a variação da rugosidade absoluta para tubos comerciais, certo? Então, para diferentes materiais, nós temos aqui os valores das rugosidades absolutas das tubulações. Por exemplo, o tubo de PVC, o tubo plástico, né? Tem uma rugosidade absoluta muito pequena, 0,0015 milímetros. Se nós pegarmos um tubo, por exemplo, de aço moderadamente oxidado, a rugosidade é de 0,4 milímetros. Então, são valores pequenos de rugosidade, por isso eles são medidos em milímetros, né? Vamos lembrar que a rugosidade é a altura daquelas saliências internas das tubulações. Então, essa rugosidade absoluta aqui é o epsilon que nós anotamos ali nos estudos anteriores que fizemos, nos slides anteriores. Muito bem. Então, vamos apresentar aqui quais são as fórmulas utilizadas, ou as principais fórmulas utilizadas para varrer todo o diagrama de Nicurais e todo o diagrama de Moody, para cobrir aquela família de curvas. A primeira delas é a fórmula de Colebrook-White. Normalmente, todas essas fórmulas são fórmulas logarítmicas, certo? Então, a fórmula de Colebrook-White é uma fórmula que usa uma função log, uma função logarítmica, onde o fator de cisalhamento ele fica na dependência da rugosidade relativa, veja que o epsilon sobre d aparece aqui, e fica na dependência do número de Reynolds. Portanto, uma fórmula que representa o F como função da rugosidade relativa e no número de Reynolds. Mas é uma fórmula onde o F fica implícito. A gente não consegue, fazendo qualquer tipo de operação, isolar o F nessa equação de Colebrook-White. Isolar o F seria escrever assim, o F vai ser igual a tanto. A gente não consegue deixar esse F isolado aqui nessa fórmula. E isso vai levar a solução da fórmula de Colebrook-White para a solução numérica, né? Então, nós temos que fazer uma solução numérica pela fórmula de Colebrook-White. Nada complicado, né? No mundo de hoje, não há complexidade nenhuma em se fazer uma solução numérica dessa forma, principalmente quando a gente dispõe de uma ferramenta como Excel para fazer esse tipo de cálculo. Tá? Então, não tem complicador nenhum, pelo menos no mundo de hoje, para se resolver a fórmula de Colebrook-White. Ela só é resolúvel de forma numérica. Nós não conseguimos isolar analiticamente o fator de cisalhamento por essa forma. Podemos fazer o que quiser, elevar ao quadrado, tirar log, tirar seno, cosseno de um lado de outro, integrar de um lado do outro. Não conseguimos isolar o F, certo? Por isso, a solução dela é numérica. A fórmula de Colebrook-White, ela varre boa faixa do diagrama de Moody, do ábaco de Moody. Ela é válida, por exemplo, para números de Reynolds acima de 5.000. Então, aqui a gente tem o número de Reynolds de 5.000. Então, tudo que está aqui acima de 5.000 consegue ser coberto
pela fórmula de Colebrook-White. E ela vai varrer, portanto, a maioria dos escoamentos turbulentos que nós trabalhamos na prática da engenharia. Vamos só dar para vocês uma noção de ordens de grandeza, que escoamentos em condutos forçados, nos nossos problemas de engenharia civil, normalmente tem números de Reynolds variando entre 10.000 e 1 milhão. Normalmente o número de Reynolds está enquadrado nessa faixa, entre 10.000 e 1 milhão. Portanto, números de Reynolds maiores do que 5.000, que diz que a fórmula de Colebrook-White é válida para a maioria das aplicações de engenharia civil. Outra forma, mais simples do que a fórmula de Colebrook-White, é a fórmula de Suomi-Jain, uma fórmula com funções logarítmicas também, onde o fator de cisalhamento fica na dependência da rugosidade relativa, conforme nós já sabemos, e também na dependência do número de Reynolds. Então, ele está ali na dependência dos dois fatores dos quais ele é calculado. Então, tanto da rugosidade relativa quanto do número de Reynolds. Qual é a vantagem da fórmula de Suomi-Jain em relação à fórmula de Colebrook-White? É que o F já está isolado. Veja que o F já aparece sozinho aqui no primeiro membro, e isso dá uma facilidade analítica maior do cálculo do fator de cisalhamento pela fórmula de Suomi-Jain. Apesar disso, ela é um pouco mais restrita na sua faixa de aplicação quando comparada com a fórmula de Colebrook-White. A fórmula de Suomi-Jain é válida para números de Reynolds entre 5.000 e 10 oitava. Puxa, para nós na engenharia civil, quase todos os escoamentos vão cair nessa faixa. Conforme eu falei, a maioria dos escoamentos em condutos forçados está na faixa de números de Reynolds variando de 10.000 a 1 milhão, portanto, dentro dessa faixa especificada para a fórmula de Suomi-Jain. As rugosidades relativas têm também uma certa limitação. Elas têm que ser maiores que 10 a menos 6 e menores do que 10 a menos 2. Mas a maioria dos tubos que nós lidamos na engenharia civil são tubos cujos materiais têm rugosidades relativas enquadradas dentro dessa faixa. A maioria dos tubos com seus materiais e com seus diâmetros, porque não depende só do material, depende também do diâmetro do tubo. Então, a maioria das aplicações na engenharia civil vai trabalhar com números de rugosidades relativas nessa faixa, entre 10 a menos 6 e 10 a menos 2, certo? Mas ela é um pouco mais restrita, conforme a gente pode ver, quando comparada com a fórmula de Colebrook-White, fórmula de Suomi-Jain. Grande vantagem, o F já está isolado. Pergunta, a fórmula de Colebrook-White e a fórmula de Suomi-Jain vão levar a fatores de cisalhamentos iguais? Não. Eles não vão ter fatores de cisalhamentos rigorosamente iguais, mas devem ser valores muito parecidos, certo? Então, os valores desses fatores de cisalhamento calculados por essas duas formas, embora não sejam iguais, devem ser valores muito parecidos. Isso vai ficar mais evidente quando a gente começar a resolver exercícios com essas formulações. E depois, o próprio Suomi, da fórmula de Suomi-Jain, ele obteve a sua própria fórmula, a fórmula de Suomi, uma fórmula um pouquinho maior, mas também simples, uma vez que o fator de cisalhamento ele fica isolado aqui no primeiro membro da equação e, igualmente como as outras, depende do número de Reynolds, que aparece nesses diversos trechos aqui da fórmula, e depende também da rugosidade relativa do tubo, certo? É uma fórmula, se nós analisarmos maior, então a gente tem que ter muito cuidado ao digitar essa fórmula para fazer um cálculo, seja digitar na calculadora, seja digitar no próprio Excel, porque se a gente fechar errado esses parênteses aqui, o nosso fator de cisalhamento não vai ser calculado de uma maneira correta, certo? Então a gente tem que ter muita atenção no fechamento, na abertura e fechamento de parênteses ao digitarmos essa fórmula. Mas, em relação à sua abrangência, ela é mais abrangente do que todas as outras duas anteriores. Ela vale para escoamento laminar, ela vale para escoamento turbulento, hidraulicamente liso e rugoso, e vale para escoamento turbulento de transição. Então, é uma fórmula que cobre quase que todo o diagrama de Nicorates e quase que toda o ábaco de Moody, todo o diagrama de Moody.
ela só não cobre a faixa entre aquela em que o escoamento está entre laminar e turbulento, a faixa de escoamento de transição. Pegando escoamento laminar ou toda a faixa de escoamento turbulento, seja escoamento turbulento hidraulicamente liso, escoamento turbulento de transição, escoamento turbulento hidraulicamente rugoso, a fórmula de SOMI ela consegue cobrir todas essas fases. Portanto, é uma fórmula mais completa, mais abrangente para o cálculo. Os resultados da fórmula de SOMI James são resultados muito próximos e, dependendo das aplicações, são iguais até a quarta, quinta casa decimal, né? Então, elas são fórmulas equivalentes, mas vieram também aqui do mesmo autor, né? Mas todas as três devem dar valores próximos quando computadas para uma mesma situação, certo? São essas as três principais fórmulas utilizadas na hidráulica e que permitem, inicialmente, calcular o fator de cisalhamento. Então, por essas três fórmulas, nós conseguimos, primeiro, obter o fator de cisalhamento. E do fator de cisalhamento, nós vamos entrar na fórmula universal da perda de carga e calcular, finalmente, a perda de carga entre dois trechos. Lembrando que essa perda de carga é igual ao fator de cisalhamento previamente calculado, vezes o comprimento do trecho, dividido pelo diâmetro interno da tubulação, vezes a carga cinética do escoamento naquele trecho, certo? Então, a aplicação da fórmula universal, objeto principal dessa aula, depende da aplicação anterior de uma das três fórmulas de caráter semi-empírico que calculam o fator de cisalhamento. Feito isso, nós vamos fazer aqui um exercício para a gente entender como é a aplicação dessa teoria que vimos nessa aula de hoje.